A videoaula de hoje é a correção da sexta semana de ciências do sexto ano, PET 2. Atividade: indique quais das propriedades a seguir não é uma propriedade geral da matéria. Quando eu falo uma propriedade geral da matéria, eu estou falando uma característica que pode se aplicar a qualquer matéria, independente de sua constituição. Indestrutibilidade. O que é isso? Eu estou querendo dizer que a matéria ela não pode ser destruída, na verdade ela se transforma, é uma lei geral da física, nada se perde, tudo se transforma. Quando, por exemplo, eu estou pondo fogo na matéria, estou acabando com aquela madeira, você não está acabando com a matéria está sendo transformada. A madeira, ao ser queimada, ela vai ser transformada em gás, em fumaça, em cinza, então a matéria é indestrutível, ela se transforma em outra matéria. Portanto, essas são propriedades em geral da matéria. A extensão. O que é extensão? É a capacidade de ocupar lugar no espaço. Toda matéria ocupa lugar no espaço, tem massa e ocupa. Combustibilidade, quer dizer, toda matéria pega-se, são combustíveis? Não. Então, essa aqui seria a questão. Agora, a matéria, ela tem divisibilidade? Sim. Toda matéria, ela pode ser dividida em pequenos pedaços. Portanto, a resposta errada é a combustibilidade. Atividade 2. Um pedaço de isopor, quando colocado na água, fica na superfície, a imagem aqui. Mas, se jogarmos um pedaço de ferro, aqui damos o ferro, ele vai ficar embaixo. Aqui, propriedade que vai determinar este fenômeno. Esse fenômeno, nós falamos que nós estamos perante aquilo que nós chamamos de densidade, que é a quantidade de matéria que um corpo tem em relação ao seu espaço. Ou seja, por causa da densidade do isopor, pelo fato do isopor ser menos denso, ele flutua na água. Pelo fato do ferro ser mais denso, ele afunda na água. Então, a propriedade que a gente podemos dizer, o fato de um objeto flutuar ou afundar, se deve-se à chamada densidade. Quais são as propriedades da água que são indicativas de qualidade apropriada para o ser humano? A gente fala que as características da água para indicar como própria ao consumo é que ela deve ser insípida. O que é insípida? Sem sabor. Isso eu vou deixar uma observação bem tranquila para vocês, se vocês tentarem observar um pouco. A gente fala que a água realmente não tem sabor. Só que algumas águas conseguem perceber o sabor, por exemplo, a diferença de uma água mineral e uma água oferecida pela Copasa, pela quantidade de sais minerais dissolvida. Ela sim, ela é insípida, não tem aquele sabor que a gente diga forte, mas se a gente conseguir observar um leve sabor de sais minerais dissolvidos, a gente consegue perceber sim. Mas em geral a gente chamamos de insípida. Inodora, não tem odor. A água não tem que ter cheiro. Incolor, ela tem que ser totalmente transparente, sem turbidez ou cor. Mas vou deixar aqui uma observação importante. Por mais que essa água venha apresentar essas três características, é necessário a gente fazer um controle de qualidade microbiológico, ou seja, dentro dessa água pode estar presente micro-organismos que talvez não alterem o sabor, não dá cheiro, não dá cor à água. Portanto, por mais que a água tenha essas três características, elas devem ser examinadas. Isso é uma atenção que a gente dá, por exemplo, pessoas que consumem a chamada água de cisterna, porque quando as pessoas vão consumir água de cisterna, tem hora que ela só analisa essas três características, vê se ela não tem sabor, não tem cor, não tem odor, não tem cor, acham elas mais potáveis e consomem. Nunca faz o exame microbiológico, que é essencial para dizer se a água está boa ou não ao consumo. Quais são as propriedades organoléticas da água? Então, são aquelas que eu citei para vocês. O sabor, que é insípida, o odor, inodora e cor, incolor. O que é uma propriedade organolética? Quando eu falo na propriedade organolética, é aquela que nós podemos perceber pelos órgãos do sentido. E por esses motivos vai depender muito da percepção de cada um. Cada um vai ter uma percepção diferente da outra. Então, nesse caso, o que a gente vê na água é que ela é incolor, ela é insípida, ela é inodora. Cor, sabor e odor. Questão 5.
Quais propriedades da matéria são utilizadas para identificar substâncias puras? O próprio nome indica, né? São aquelas específicas para cada matéria. Então, para eu conseguir identificar uma substância pura, tem que ser as propriedades específicas da matéria, essas sim que vão me permitir identificar uma substância pura. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso usar densidade, ponto de fusão e ebulição e coeficiente de solubilidade para tentar indicar uma substância pura. Então, imagine que no laboratório temos um líquido incolor e eu não sei se ele é um álcool, um ácido ou uma água. Lembrando que eu não posso experimentar nada que tem no laboratório. O álcool e o ácido podem ser bastante corrosivos e fazer mal a mim. Cheirar o bebê é perigoso nesse caso. Então, identificar essas substâncias, eu poderia utilizar essas propriedades específicas da matéria para tentar identificar se é a água, se é álcool ou se é um ácido. Vamos tentar descobrir a água, que seria mais pegar a propriedade específica da água. Qual que seria a propriedade específica da água? Ela vai ter que ter uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Então, se eu ver que a densidade dela é essa, eu ver os pontos de fusão e ebulição. O que é ponto de fusão e ebulição? Se eu pegar a água e pôr ela na temperatura abaixo de 0, ela vai virar sólido. Quando chegar, ela subir essa temperatura, ela vai ter o chamado ponto de fusão, a qual ela vai ter essa mudança de matéria do estado sólido para líquido. Então, acima de 0, ela já está indo para o estado líquido. E aqui, abaixo de 100, líquido, e acima de 100, vapor. Então, portanto, se essa substância apresentar essa característica, que é abaixo de 0, ser sólido, acima de 0, ser líquido, abaixo de 100, também permanecer líquido, e acima de 100, está no vapor, esse caso dessa substância, claramente eu vou ver que eu estou me tratando da água. Portanto, para identificar uma substância pura, eu tenho que utilizar as características específicas da matéria, que seria, no caso, o ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade da matéria, que seria a forma de identificar aquela matéria que eu estou analisando. Até a próxima videoaula.